Manfredini segue de plantão por lá, onde faleceu nesta manhã, fim de madrugada, começo da manhã, o apresentador Silvio Santos. Beatriz, quais são as últimas informações por aí? Olha, é interessante a gente pontuar que tinha uma informação que a assessoria desmentiu de que o corpo de Silvio Santos teria deixado aqui o Hospital Albert Einstein, mas a assessoria do SBT não confirma, diz que essa informação é falsa. Então o que a gente tem por enquanto é que o corpo de Silvio Santos permanece aqui no hospital, lembrando que ele faleceu de acordo com o boletim médico às 4h50 da manhã. Eu estou olhando para lá porque tem uma movimentação bastante forte aqui de imprensa neste momento e tem pessoas chegando, fãs e também uma movimentação agora de pessoas que trabalharam com ele. A gente vê Dudu Camargo ali, que era do SBT, que trabalhou lá, que chega aqui neste momento. Eu vou ver se a gente consegue ir até lá, caminhando com vocês. É uma dificuldade aqui para a gente se mexer, então enquanto isso eu vou passando as informações. Ele faleceu então às 4h50 da manhã deste sábado de broncopneumonia. Esse é o boletim aqui do Hospital Albert Einstein, né? A broncopneumonia, ela ocorreu no apresentador depois de um quadro de influenza H1N1, né? Um quadro de gripe. Então, depois da infecção por influenza, por H1N1, ele teve esse quadro de gripe que se transformou em uma broncopneumonia e aí ele, infelizmente, não resistiu. A gente vai fazer uma caminhada aqui agora e nós vamos tentar nos aproximar, então, do Dudu Camargo, como eu comentava para vocês. Tem uma dificuldade de locomoção aqui, ó, vou colocar o microfone para a gente ouvi-lo. Tudo isso aí... Vimos esse caso delicado da saúde dele, mas jamais, eu estava até nesses dias, porque teve uma melhora no quadro dele, eu estava até confiante, dormi tranquilo essa noite, mas fui acordado hoje pela manhã com a notícia de que o Silvio, e aí a gente fica sem acreditar, né? Mas depois vem à tona, enfim, o último contato com ele foi justamente no Salão do Jassa, e por incrível que pareça, no último programa que ele gravou, antes ele passava sempre no Jassa, e eu tive esse contato com ele, e eu me lembro da última conversa, eu sempre levava ideias para ele, e nós falamos da programação, e nesse dia algo me marcou muito, porque enquanto eu conversava com o Silvio, que já tinha finalizado o penteado, o Jassa, que foi um grande amigo do Silvio Santos, trocou o Silvio, a camisa dele, pela primeira vez nesse dia. E foi na minha frente, porque o Silvio, antes ele entrava numa salinha para tirar aquele avental, depois de fazer os procedimentos do cabelo, e depois colocava a camisa. Nesse dia o próprio Jassa, e quando eu vi o amigo dele de longas datas, trocando ali o seu amigo que já estava numa certa idade, isso me marcou muito. E outra coisa que me marcou mais ainda foi quando nós encerramos a conversa, ele não me chamou de Dudu, me chamou de Eduardo, falou: obrigado, Eduardo, pela colaboração, eu te agradeço pela colaboração. Ele repetiu isso umas 3 vezes e falou: ó, boa sorte a você. Ali eu não sabia que ele estava indo para a última gravação do último programa dele. Depois disso ele se afastou dos palcos, depois se afastou administrativamente da TV, do grupo, e a situação atual é essa, que infelizmente perdemos o Cenoura Bravanel, mas não o Silvio Santos. E se depender de mim, pela gratidão que eu tenho enorme a ele, por tudo que fez, ele foi um pai, quando eu falo pai, não só pela oportunidade, mas me defendeu, me apoiou, um homem muito justo, de um caráter espetacular nas suas ações, nas suas atitudes, e eu pude ver isso de perto convivendo com ele, porque não era só nas gravações do programa, eu tinha reuniões também que eu participava com ele de dar ideias sobre a programação, enfim. Então, o que a gente leva é uma saudade eterna, uma gratidão imensa e vamos em frente levando o legado, honrando os princípios de bondade, de caráter e de justiça do Silvio. Dudu, nós estamos aqui na Jovem Pan ao vivo. Você falou do contato além do programação, da frente das câmeras, como ele era atrás das câmeras. Pode voltar ali para a sombra para facilitar para os colegas. Obrigada. Ok, o Silvio sempre foi esse homem justo, eu me lembro de atitudes que ele tomava sempre, e essas atitudes eram atitudes sempre de muita justiça. Eu me lembro que uma época ele pediu para fazer uma divisão do jornal entre apresentadores, e aí fizeram uma divisão onde dava mais tempo para determinadas apresentadoras e tal, e eu me lembro que o Silvio, quando ficou sabendo dessa notícia, ele ficou muito revoltado, e ele falou: não, são 2h30, 1h15 para o Dudu e 1h15 para as duas moças. Ou seja, ele sempre muito justo e de um caráter assim muito grande. E eu vi no Silvio, claro, um homem que sempre dava oportunidade e ouvia os
os seus colegas. Ele sempre gostava muito de ouvir, não só os colegas, mas as colegas de trabalho. Naquele aquecimento antes de entrar no palco, ele sempre conversava com o auditório e às vezes até pedia algumas perguntas, fazia algumas perguntas para ela, pedindo resposta para ver o termômetro do público daquilo que ele estava colocando no ar. Então, eu tenho uma enorme gratidão por ele, por tudo que ele fez. Quando eu falo que ele foi um pai para mim, não foi só pela oportunidade, mas por tudo que ele fez lá dentro, me defendendo, me apoiando, me dando abertura para poder dar as ideias, enfim. E a gente tinha uma conexão que era muito mais além do que as pessoas podiam imaginar. Eu e o Silvio dividíamos os mesmos gostos, né? A gente tinha muita coisa em comum nos gostos. E foi muito fácil, por isso, a relação com ele, né? Mas a gente fica com essa saudade eterna do Silvio, né? Quando ele estava internado, eu me emocionei muito, né? Porque, de alguma forma, a gente sentia pela idade que era uma dificuldade por parte da saúde dele, não pelo Silvio em si, porque ele teve uma saúde sempre muito forte, mas a idade chega, né? E, infelizmente, jamais imaginava que um dia eu estaria falando sobre a morte do Silvio. O que fica agora são as boas histórias, né? Que são muitas, pelo que eu estou vendo. Claro, eu pretendo continuar honrando o Silvio Santos naquilo que ele me ensinou de principal e que eu vi em poucos seres humanos, que é a justiça, o caráter dele e a verdade. O Silvio, uma forma, né, de eu agradecer ele é justamente continuar levando esse legado dele de um bom profissional da comunicação. Muito obrigada por conversar com a gente, viu, doutor? Vocês, e o Silvio gostava muito da Jovem Pan. Obrigada, sinto muito. Olha, Colombo, uma movimentação aqui, então, complicada que a gente mostra para vocês, mas ouvimos, então, Dudu Camargo, que trabalhou com ele, trabalhou no SBT, foi apresentador da casa e que tinha uma relação próxima com o Silvio. A gente está posicionado aqui num lugar difícil, então já vou até encerrando, que eu até vou pedir para o Gelé aproveitar, voltando o nosso cinegrafista, e mostrar para vocês, o nosso cinegrafista José Roberto, a movimentação da imprensa aqui é bastante grande, tem uma câmera atrás da outra, imprensa nacional, de todos os lugares, então a gente tem uma dificuldade de locomoção e agora, então, a gente volta aí com vocês para o estúdio, lembrando que as informações finais são essas, né? Ele faleceu às 4h50 da manhã de hoje. O corpo de Silvio Santos ainda está aqui no Hospital Albert Einstein e não vai ter velório aberto ao público, respeitando então a vontade, o pedido do próprio Silvio Santos. Ele segue direto para uma cerimônia judaica da religião dele e aí então o enterro será realizado apenas com a família. Colombo. Manfredini conversando com a gente ao vivo direto do Morumbi, Zona Sul de São Paulo. Para quem não conhece São Paulo, o Albert Einstein fica bem pertinho ali do estádio do São Paulo, o Morumbi, com detalhes a respeito das cerimônias privativas que serão feitas pela família para a despedida de Silvio Santos. Como a Beatriz revelou para a gente, era um desejo manifestado por ele próprio. Aliás, a própria família publicou essa informação hoje nas redes sociais, que ao longo do tempo, quando o assunto era abordado por uma ou outra razão, ele mesmo manifestava a intenção de que o público ficasse com a imagem que ele deixou. Tanto é assim que não houve nem despedida dele como apresentador de televisão. Ele já não apresenta o programa Silvio Santos, é apresentado pela Patrícia Abravanel já faz muito tempo, mas essa transição foi feita de maneira sutil. Ele simplesmente parou de apresentar, a filha passou a apresentar durante a pandemia, ele voltou, deixou de apresentar novamente, mas não houve um domingo que foi o último domingo de Silvio Santos anunciado assim, não é? Foi o último domingo de Silvio Santos porque ele decidiu que seria assim, parou de gravar os programas, a filha o substituiu como apresentadora, mas não houve um anúncio, o Silvio Santos vai se aposentar, vai deixar o programa Silvio Santos em tal data. Ele foi sempre muito, muito discreto, nunca quis aparecer mais do que o próprio personagem que ele significava tanto para tanta gente, que ele assumiu personagem na condição de apresentador, evidentemente, né? E sobre o relato do Camargo, muita gente tem repetido isso hoje, né? E, claro, na condição de jornalista, a gente ouve muitos colegas também do quanto muita gente gostava e sempre gostou de trabalhar na empresa, que, como qualquer outra empresa, tem lá seus problemas, evidentemente, mas muita gente se sentia muito acolhido, tanto assim que o SBT tem funcionários 20, 30 anos, não é raro a gente encontrar gente que está na casa há muito tempo e ressalta também a condição do Silvio Santos como bom patrão, como um bom empregador. Bom, eu me referi agora há pouquinho ao comunicado feito pela família do Silvio Santos, né, que
A primeira confirmação da morte veio nas redes sociais do SBT, logo ali no meio da manhã, 10 e pouquinho, 10 e meia da manhã, mais ou menos, e depois vieram outros pronunciamentos, como uma carta que a família Abravanel divulgou, que diz o seguinte: colegas de auditório, colegas de uma vida, o que dizer para vocês nesse momento? Acreditamos que muitos de vocês estejam compartilhando da mesma saudade que nós hoje estamos sentindo. Queremos dizer para vocês que por muitas vezes, ao longo da vida, à medida que nosso pai ia ficando mais velho, ele ia expressando um desejo com relação à sua partida. Ele pediu para que, assim que ele partisse, que o levássemos direto para o cemitério e fizéssemos uma cerimônia judaica. Ele pediu para que não explorássemos a sua passagem. Ele gostava de ser celebrado em vida e gostaria de ser lembrado com a alegria que viveu. Ele nos pediu para que respeitássemos o desejo dele e assim vamos fazer. Por este motivo, pedimos a compreensão de todos vocês de guardar na memória tudo de bom que ele fez e de tantas alegrias que ele nos trouxe ao longo dos anos. Ele foi muito feliz com tudo que fez e sempre fez tudo do fundo do seu coração. Ele amou o Brasil e os brasileiros. Com muito carinho e respeito a todos vocês, família Abravanel. Foi dessa forma que a família informou ao público que não haveria um velório aberto, né? Acho que todo mundo imaginava um velório muito concorrido, com fãs do Brasil inteiro, mais de 60 anos de carreira, marcando presença nas nossas casas todos os domingos. Muita gente imaginava um velório aberto, 1 ou 2 dias, para que as pessoas pudessem se despedir dele, como aconteceu com outras figuras icônicas que nos deixaram. Mais recente delas, Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé. Mas a família deixou tudo explicado e, evidentemente, o desejo de Silvio Santos será respeitado. Silvio Santos era tão presente na vida de cada um de nós, gostemos ou não da condição dele de apresentador, tenhamos acompanhado ou não os programas dele ao longo do domingo, e todo mundo acompanhou, cá entre nós, uns mais, outros menos, mas todo mundo sabia o que se passava na programação do SBT, especialmente aos domingos, que o Jassa virou sinônimo de cabeleireiro, né? Todo mundo sabia o nome do Jassa, sabia quem era o Jassa, que o Silvio Santos cortava o cabelo no Jassa, tanto é assim que isso virou, inclusive, sinônimo, não é? Ah, foi ao Jassa, foi cortar o cabelo, né? Até isso o Silvio Santos deixou como legado, né, no cotidiano de cada um de nós, né?